Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 2. 2 Coríntios 2, vamos ler dos versículos 12 a 17. Segunda Coríntios 2, de 12 a 17. O texto diz assim: Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, conta uma história que num casal, a esposa, querendo agradar muito o seu esposo, pela manhã ela espera ele sair de casa para ir trabalhar. Então, ele querendo agradá-lo, ela junta das suas economias e vai até a cidade. Até a cidade para comprar um perfume que agradasse o seu marido. Ela que conhecia muito bem o gosto dele. Então ela chega até a cidade, vai até a perfumaria e ali gasta das suas economias e compra um perfume caro. Compra aquele perfume e logo já borrifa na sua roupa, no seu corpo, e então volta para casa. E no trajeto de volta para casa, ela encontra algumas pessoas, algumas amigas, alguns amigos. E algumas dessas pessoas elogiam esse perfume dela. Né? Nossa, que perfume bom, perfume gostoso. Já outras criticam aquele perfume. Um perfume muito forte, um perfume desagradável. E com isso ela se entristece. Ela se deixa levar pelas críticas, não pelos elogios. Então ela chega à sua casa, já tarde, próximo do seu marido voltar do trabalho. E aí então o marido dela chega, percebe o perfume, aquele cheiro que o agrada, mas ele ainda não elogia. Mas ela percebe no semblante, ele percebe no semblante dela que ela está descontente com alguma coisa. Então ele vai e pergunta o porquê dela estar triste, e ela conta que logo após ele ter saído para trabalhar, ela foi até a cidade comprar um perfume que o agradasse. Mas no caminho de volta, pessoas criticaram esse perfume que ela comprou. E aí ele então vai e diz para ela que o objetivo dela foi cumprido, porque ela queria o agradar. E isso ela conseguiu, porque ele gostou muito daquele perfume. Ela comprou um perfume que agradasse aquele quem ela queria agradar, o marido dela. E vocês podem estar se pensando, né, por que Deus está contando essa história aqui, antes de iniciar a pregação? É porque o que Paulo fala nesse trecho aqui, irmãos, é mais ou menos isso. Porém, nesse caso, nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo
que deve ser algo agradável a Deus. E por tema dessa mensagem, eu quero dar então, sendo o bom perfume de Cristo. Esse é o tema da mensagem, sendo o bom perfume de Cristo. Nós somos esse bom perfume de Cristo. E logo aqui no versículo 12, irmãos, que nós lemos, Paulo, ele relata que assim que ele chegou na cidade de Troade, para pregar, anunciar o Evangelho, o Senhor abriu uma porta para ele. O próprio Senhor abriu uma porta para ele. E eu já adianto aqui para os irmãos, e eu vou falar mais sobre isso, mas ser o bom perfume de Cristo significa propagar o conhecimento que nós temos de Cristo, o conhecimento que foi nos dado, propagar o Evangelho. Assim nós estaremos sendo esse bom perfume de Cristo. E eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, o versículo 12 inicia dizendo que assim quando Paulo chegou em Troade, uma porta para a propagação do Evangelho, para pregar o Evangelho, foi aberta. Foi aberta. E o que nós vemos aqui nesse primeiro versículo, irmãos, é que o mais interessado em sermos o bom perfume de Cristo não somos nós, mas é o próprio Deus, que Ele abre portas, coloca pessoas em nosso caminho, né? Prepara, torna um ambiente propício para a mensagem, a exposição do Evangelho. Seja nas casas de nossos parentes, seja no trabalho, em momentos ali que a gente nem espera. Mas Ele vai e coloca pessoas para que nós sejamos usados por Ele como esse bom perfume para pregar, para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho certeza que Deus tem colocado pessoas em nossos caminhos. Ele tem colocado pessoas para que nós propaguemos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Portas são constantemente abertas pelo Senhor para que o Evangelho dele seja propagado. Seja propagado. E o que eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos nesta manhã é que a obra é do Senhor. Nós somos esse bom perfume de Cristo. Eu desejo que ao sair daqui os irmãos saiam com um entendimento maior sobre o que é de fato ser esse bom perfume de Cristo, mas que nós tenhamos em mente que a obra é do Senhor. E é Ele que prepara tudo, todas as situações. É Ele que coloca pessoas em nossos caminhos para nós sermos esse bom perfume de Cristo. É o Senhor. Olha só o que o versículo 13 diz. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Alguma coisa estava preocupando Paulo ali. Olha que interessante. O mesmo Deus que tem o controle de tudo, que deseja que nós propaguemos o Evangelho, anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo, que tem o controle de todas as coisas. Mesmo assim, Paulo enfrentou uma situação ali que deixou ele incomodado, desconfortável. O espírito dele não estava tranquilo. E eu vou explicar isso para os irmãos. Não tive, contudo, apesar das portas abertas, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E aqui eu vou explicar para os irmãos. Irmãos, nós sabemos que pelo livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, né? O início da igreja ali, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele fez pelo menos três viagens missionárias. O livro de Atos relata 3 viagens missionárias, onde o apóstolo Paulo viajava, plantava as igrejas, né? Retornava visitando as igrejas, né? E o livro de Atos relata, então, essas 3 viagens missionárias de Paulo. Próximo de finalizar a segunda viagem missionária, ele chega à cidade portuária de Corinto e planta a igreja de Corinto lá. Ele planta aquela igreja lá.
E aí depois disso ele volta para Antioquia e finaliza a segunda viagem missionária dele. Posteriormente, ele dá início à terceira viagem missionária. E nessa viagem, estando ele em Éfeso, ele fica sabendo de algumas dúvidas, através de cartas, que os irmãos de Corinto, daquela igreja que ele tinha plantado na segunda viagem, ele fica sabendo dessas dúvidas que a igreja tinha e algumas dificuldades que a igreja estava enfrentando. Então, lá de Éfeso, ele escreve 1 Coríntios. 1 Coríntios, a carta que nós temos aqui. Nós estamos em 2 Coríntios, mas ele vai de Éfeso e escreve 1 Coríntios. E nessa primeira carta ele trata de diversos assuntos. Ele vai tratar da imoralidade sexual, ele vai tratar da carne sacrificada aos ídolos, como eles estavam ministrando a ceia do Senhor, né, de forma errada. E aí então, nessa terceira viagem missionária, ele escreve à igreja de Corinto. Passa-se um tempo, e depois dele ter escrito essa primeira carta, ele sabe que ele fica sabendo que a igreja ela continua enfrentando dificuldades. Aí ele pega e vai visitar a igreja. Vai visitar a igreja e não é bem recebido. Provavelmente é até ofendido por alguns irmãos de lá. Então ele retorna e escreve uma outra carta, que ainda não é 2 Coríntios. Não se percam aqui na quantidade de cartas, tá, irmãos? Mas ele escreve uma carta conhecida como uma carta severa, repreendendo, puxando a orelha dos irmãos de Corinto. E aí o que ele faz? Ele não vai lá de novo, mas ele pega o cooperador dele, Tito, e envia lá. Tito, vai lá, leva a carta severa. Você vai ser o responsável por levar essa carta severa. Tito vai. Enquanto isso, Paulo vai e viaja para Troade. E aqui no versículo 13, onde que ele estava? Em Troade. Foi em Troade que Deus abriu a porta. E o que então estava deixando Paulo, preocupado? Justamente isso. Tito foi levar essa carta severa de repreensão e ele estava preocupado com Tito. Porque ele queria chegar em Troade e se encontrar com Tito lá em Troade. Mas chegando lá, o que o texto diz? Não encontrei o meu irmão Tito. E agora? O que aconteceu com Tito? Ele que era o responsável por levar essa carta severa. E aí então Paulo se despede daquela igreja, apesar de Deus ter aberto porta para o evangelho. Olha só que interessante. Nem tudo sai da maneira que nós queremos, irmãos. Muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, abre portas, e nós ali, desejosos em anunciar o evangelho, nem tudo sai da forma que nós queremos. Nem tudo sai. Paulo ele vai então para Macedônia, e lá ele se encontra com Tito, com a boa notícia que os irmãos haviam se arrependido, os irmãos de Corinto. E aí então ele escreve da Macedônia 2 Coríntios. 2 Coríntios. É por isso que o espírito dele não estava tranquilo. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui, irmãos? Novamente, muitas vezes Deus ele vai abrir portas para nós sermos, o que a gente está tratando aqui? O bom perfume de Cristo. Para sermos o bom perfume de Cristo. E Deus está no controle de tudo. Até das circunstâncias adversas, que algumas vezes vão impedir da gente espalhar, manifestar essa fragrância do bom perfume de Cristo. E o que cabe a nós? Confiar nele, que ele é o dono da obra. Nós estamos vivendo e atuando nesse mundo, é para ele, tudo é por ele, é por meio dele, é para ele. Todas as coisas são para ele. Então, o que eu quero destacar aqui nesses 2 primeiros versículos, irmãos, é o Deus que abre a porta para o anúncio do evangelho. É o Deus que coloca pessoas no nosso caminho. Na quarta-feira eu até comentei com o reverendo Dionísio que eu tenho orado por isso, para Deus colocar pessoas no meu caminho, lá no meu trabalho. E graças a Deus, Deus tem colocado, comentei com minha mãe também, Deus tem colocado pessoas. E antes eu ficava, não, agora que graças a Deus, eu estou firmado em Cristo, eu tenho que falar agora do evangelho.
né? E ficava ansioso e pensando, nossa, como é que eu vou chegar e vou falar? Eu vou falar do quê? Você é cristão? Qual é a sua religião? Já levantando barreira, levantando muro? Não é assim. E o que aconteceu nessa semana foi algo, eu creio, para confirmar a mensagem mesmo. Porque eu comecei a falar do evangelho para um rapaz e ele foi descobrir que ele é cristão. Aí um outro rapaz que estava próximo ouviu ali e mais tarde chegou e começou a falar também. Ou seja, Deus ele vai acrescentando, Ele é o dono da obra. É Ele que está no controle de tudo, irmãos. E se alguma circunstância adversa vier barrar a gente ali, não estou falando para os irmãos pararem de trabalhar e ficar pregando no horário de trabalho, não. Mas se alguma circunstância vier atrapalhar, saiba que Ele está no controle de tudo. Nós somos apenas vasos nas mãos dEle. Apenas vasos. E olha o que o versículo 14 vai dizer. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo, ele reconheceu aqui que apesar dessa dificuldade que ele teve, imagina Paulo, um grande missionário, viajando para pregar o evangelho, estar preocupado e ter de abandonar e não pregar numa cidade em que Deus abriu a porta, imagina como ele ficou. Mas aqui no versículo 14 a gente vê que Deus que conduz tudo em triunfo, nos conduz em triunfo. E manifesta essa fragrância do conhecimento de Cristo, desse conhecimento que nós temos através de nós. E glória a Deus por isso. Porque não é a gente que sabe falar. Eu não sei falar, irmãos. Eu não sei falar, nós não sabemos falar. É Ele que nos usa. A gente tem dificuldade e nós somos falhos e continuaremos a ser. A capacidade vem dEle. Se fosse por mim mesmo, nunca, e minha família sabe, nunca que eu estaria aqui numa manhã de domingo falando. Eu que sou tímido, travado, mas é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. E eu vou falar mais um pouco também sobre essa capacitação dele aqui mais à frente. É Ele, irmãos, que é o maior interessado em sermos esse bom perfume. Tá bom. Mas o que é então? Né? Nós somos esse bom perfume, nós anunciamos o Evangelho. E aqui, nos versículos 15 e 16, eu quero falar um pouco desse bom perfume, esses aspectos, 2 aspectos que esse bom perfume tem. 2 aspectos. No versículo 15, Paulo escreve: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, os que vão se perdendo, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Irmãos, esse perfume, quem sente esse cheiro dele, vai reagir de 2 formas. Ou vai ser um cheiro de morte, ou vai ser um cheiro de vida. Como assim, né? Cheiro de morte? Qual que é o cheiro da morte? Cheiro de vida, né? Aroma de vida? Qual é? Cheiro de morte, quando Paulo ele escreve que cheiro de morte, é porque o Evangelho é uma mensagem confrontadora, que vai dizer para o homem o estado de morte que ele se encontra. É isso que o Evangelho puro e simples vai dizer. Não o Evangelho corrompido aí fora, manchado com riqueza e prosperidade, mas o Evangelho puro e simples é a pregação e é mostrar ao homem o estado de morte dele e como ele depende de alguém para ser salvo, porque ele não consegue ser salvo por si mesmo. E esse alguém é o próprio Filho de Deus. O que é o Evangelho, irmãos? É a boa notícia. É a boa notícia que Deus, escolhendo um povo para Ele escolheu esse povo, Ele amou esse povo. O que Ele faz? Sendo Ele justo, e esse povo, um povo pecador, o que Ele faz? Para não punir o povo, Ele envia o Filho dele para punir o Filho dele no lugar desse povo, para salvar esse povo, porque Ele é santo e Ele é justo. Isso iria contra a natureza dele.
salvar um povo só porque ele quis salvar um povo pecador. Mas se o filho dele paga pelos pecados desse povo, então ele pode aceitar esse povo para ele e passar a eternidade com esse povo que ele amou antes da fundação do mundo. Isso é o evangelho. Quando um incrédulo, irmãos, a gente prega esse evangelho aí fora, confrontando ele, falando, ó, sabia que você está morto? Sabia que você não pode se salvar? Sabia que você depende de Cristo, do Filho de Deus, para ter comunhão com Deus? Sabia disso? Quando nós anunciamos isso para aqueles que não creem e não vão continuar crendo, é um cheiro de morte. Porque é uma mensagem de condenação. Se você continuar desse jeito aí, você vai para o inferno. Você vai sofrer a justa punição que Deus, que você merece. Que você merece. Por isso é um cheiro de morte, é um cheiro que confronta, é um cheiro desagradável, né? Talvez nós aqui pregando, alguém já se sentiu incomodado. Não, tá bom, tá, vamos falar de futebol, vamos falar de outra coisa, deixa isso aí pra lá. Não quero saber disso não. Eu tenho minha crença, isso aí é muito pesado para mim, é um cheiro de morte, desagradável. Mas para aqueles que o Espírito Santo abre o entendimento, abre os olhos, é um aroma de vida. É um aroma de vida, como o versículo 16 vai dizer. Por quê? Porque o Espírito Santo dá a ele o entendimento que eu estou no estado de morte e eu dependo de Jesus Cristo. Esse que você está anunciando ali, agora eu entendi, eu não sei porquê. A gente sabe que foi Deus que trabalhou no coração dele. Mas ele não sabe por quê, mas agora ele crê. Ele crê que ele depende de Jesus Cristo para ser salvo, para receber essa vida. Então, essa mensagem é um aroma de vida. É algo que produz esperança nele. Por isso, a mensagem, esse bom perfume tem dois aspectos. Cheiro de morte, uma mensagem de condenação, mas para aqueles que creem, um aroma de vida, uma mensagem de salvação. De salvação. Nós já vimos até aqui, irmãos, que nós devemos ser esse bom perfume de Cristo. É Deus quem abre as portas para nós sermos esse bom perfume, anunciarmos o Evangelho. Circunstâncias adversas podem vir, mas Deus está no controle de tudo. É Ele que nos conduz em triunfo. É Ele que nos conduz em triunfo. Essa mensagem, esse perfume, tem dois aspectos. De vida e de morte. De morte porque é uma mensagem de condenação. Mas de vida porque também é uma mensagem de salvação. Né? E para encerrar aqui, irmãos, antes de nós irmos para o versículo 17, olha o que o finalzinho do versículo 16 diz. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ou seja, quem é tão habilitado, tão capacitado, quem é bom o suficiente para ir e ser esse bom perfume? Como eu iniciei falando, nós não somos bons o suficiente. Mas é Deus que nos habilita. E olha o que o capítulo 3, mais à frente aí vai dizer. Capítulo 3, versículos de 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, aliança feita no sangue de Cristo. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando tentamos ser salvos pela letra, pelas obras, por aquilo que nós fazemos, pelo cumprimento, não vai dar, é a morte na certa. Agora, se nós confiamos no Espírito, é o Espírito que nos dá vida, aí sim, irmãos, experimentaremos tudo aquilo que Deus tem para nós. E para finalizar, versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Para finalizar, irmãos, quero dizer, nessa manhã, que nós seremos o bom perfume de Cristo enquanto formos fiéis à mensagem de Cristo, como eu já falei. Enquanto nós não acrescentarmos nada
além, nada mais no evangelho puro e simples, que é um Deus que amou o povo e enviou o Filho dele para salvar esse povo. Evangelho puro e simples. E todo aquele que crê pode descansar em Cristo, que faz parte desse povo. É isso que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. Como nós temos sido, irmãos, em nossas casas, em nossos trabalhos, né? Como nós temos, de fato, manifestado esse aroma de vida, esse cheiro de morte, ou onde a gente chega, ninguém sente cheiro nenhum. É indiferente. A gente está lá, ninguém percebe que a gente está. Né? A gente sai na quarta, no domingo para vir para a igreja, mas aí fora, né, a gente pensa dar um bom testemunho, mas a gente não manifesta cheiro nenhum. Isso vale para mim também. Será que nós temos manifestado esse bom aroma, esse bom perfume de Cristo? Né? Ontem eu até, conversando com minha mãe, eu perguntei para ela: mãe, a senhora sente saudade quando a senhora saía nas tardes, de porta em porta, batendo aí a palma para evangelizar? Comentei isso com ela. E muitas vezes as circunstâncias vêm e impedem isso, irmãos. Impedem. Não que os irmãos tenham que sair de casa em casa, mas onde os irmãos estiverem, né, indo aí pelo mundo afora, anuncie o evangelho, aquilo que te salvou. Se você tem alta consideração por isso, então abra a boca e fale, irmãos, desse evangelho. É simplicidade. Fala daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Ele continua a fazer. Como nós somos pecadores e falhos, mas Ele age com graça. Fale, irmãos, sem timidez, sem receio. Peça para Deus te ajudar nisso. Que Deus fale mais ao coração da igreja, amém?